A paz do Senhor Jesus a todos. Quero começar esse vídeo primeiro profetizando paz sobre a vida de todos, que a paz realmente entre no seu lar, entre na sua família e que venha reinar. Amém? E quero compartilhar uma palavra, algo que Deus disse ao meu coração, até mesmo antes desta pandemia, algo que realmente vai mudar a minha vida, algo profissional, que realmente demandava muito cautela, ouvir muito a Deus, até porque ano passado tomei um prejuízo de mais de 20 mil reais nessa área, e realmente os medos, as tantas outras coisas surgem ao coração. E o que fazer nesse momento que eu tive que tomar essa ação? Eu acho que esse momento de pandemia é bem igual. E aí, saio para a rua, volto a trabalhar ou fico em casa? Nós não sabemos quem está certo, quem está errado. Pode haver uma crise econômica e tantos outros desastres. Ao mesmo tempo, pode haver uma crise na saúde pública e sabemos como os hospitais estão, principalmente no Brasil. Mas o que fazer nesse momento? Devo sair, não devo sair? Devo ficar na minha casa? Não devo? Quero compartilhar sobre isso. Amém? E o tema seria andando sobre as águas. Está lá em Mateus capítulo 14, do 22 ao 32. Jesus manda os discípulos irem para o outro lado e ele ficou despedindo as multidões. Só que de madrugada começou uma tempestade, batia nos barcos e os discípulos começaram a ficar com medo. Eles esqueceram da palavra, já que Deus tinha dado a eles. E eles começaram a ficar com medo. E natural, algo que nós estamos vivendo nesse momento. Esse medo e tudo mais. Enfim, mas a tempestade vindo, de repente eles vê algo andando sobre o mar. Uns dizem que é fantasma, mas alguém disse é Jesus. E Pedro ouvindo, ele falou: se é o Senhor mesmo, permita que eu vou até aí. E Jesus vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Porém, ele começou a afundar. E Jesus veio, pegou a mão deles e pôs ele no barco. Primeiro, não devemos ficar no barco. Toma cuidado. Muitas vezes nós ficamos no barco e esquecemos de andar. Pedro é o único que pode falar: eu andei sobre as águas para os discípulos. E eles têm que ficar quietos, porque contra fato não há argumento. Ele andou e viveu o sobrenatural de Deus. Mas ele começou a afundar. Isso pode acontecer conosco, nós podemos afundar. Mas não se esqueça, Jesus vai pegar nossas mãos e vai voltar para o barco. Amém? Mas eu quero olhar de uma forma de contexto diferente, quero olhar para Jesus. Muitas vezes nós falamos, olhamos para Jesus, mas quando a gente prega sobre esse texto, poucas vezes a gente fala para olhar para Jesus. Nós pregamos sobre Pedro, mas esquecemos que Jesus andou sobre as águas. E Jesus mesmo declarou, se crer nele, faremos obras maiores do que a dele. Ou seja, muitas vezes nós cremos, mas uma crença meio que mentirosa, porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos ficar andando sobre as águas. E como acalmar o mar? Embora essa passagem não diz sobre isso, fala que eles entraram no barco, acalmou. Sim, às vezes nós temos que entrar nesse rochedo, eu volto a falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que Jesus ele mandou a tempestade se acalmar. Certa vez ele estava dormindo, e os discípulos foram acordar ele, e Jesus, ao mesmo sentido de fé, fala, manda o vento se acalmar, o mar se cessar, e tudo acabou. Esse é o momento para a gente fazer nossas vidas, mandar os mares se acalmar. E mesmo no meio dessa crise, tanto talvez econômica, da saúde, andar sobre as águas, como Jesus, e não parar, continuar andando e dar apoio para os demais, sabe? Entrar no barco, trazer para o barco, mas continuar andando, olhando sempre para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Profetize, existe uma matéria-prima de Deus, e essa matéria-prima é as nossas palavras. Deus, lá no início, estava sem forma, estava tudo vazio, e Deus, ele começa a falar com as coisas começaram a existir. Comece a declarar sobre a sua vida isto. Que comece a existir as coisas de Deus vindo para a tua vida, as coisas sobrenaturais, e ande sobre as águas, não tenha medo. O barco muitas vezes é para os medrosos, para os tímidos, e Deus não tem dado nos espírito de medo, como diz lá em Timóteo. Ele tem nos dado o espírito de ousadia, de poder, de moderação. Use isso, saia da sua casa. Não estou dizendo para todo mundo ir para a rua, não, não é isso, calma, nós entendemos, não precisa entrar em detalhes sobre isso. Mas estou dizendo, não fique parado muito, se movimente, ande sobre as águas, sobre esse medo seu, e vamos viver o sobrenatural. E lembre-se, Jesus foi e colocou Pedro no barco. Passado um tempo, Jesus já morreu, Jesus ele ressuscitou, e Pedro volta para um barco. Só que dessa vez não estava tempestade, estava tudo calmo, porém não pescou nada. E Jesus estava lá na praia, veio ele lá fazendo churrasquinho de peixe lá para eles, e de repente alguém vê Jesus e Pedro, ele pula sobre o mar e começa a nadar até Jesus. Viu, queridos? Vai ter um momento na nossa vida, a gente vai ter que sair do barco, seja andando sobre as águas ou seja nadando.
Pode ser em mar calmos ou em tempestade, mas uma coisa que nós não podemos é ficar dentro do barco. O barco, nós vamos trazer medos, insegurança, vamos ouvir as vozes dos outros e não vamos viver o sobrenatural de Deus. Não vamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Saia do barco, ande sobre as águas ou nade sobre as águas, mas não fique parado. Movimente-se. O lugar certo é movimentando e Deus vem trazendo as respostas, vem trazendo as coisas para as nossas vidas. Amém? Que Deus realmente nos cubra, que o amor deles nos siga, que Deus possa nos dar direções, fique muito sensível à voz de Deus nesses tempos, para que nós podemos andar no sobrenatural dele. Amém? Abração, fique com Deus. Tchau, tchau.